Olá, você está assistindo a Jornada na Nuvem. Entrevisto Diogo Fernandes, especialista em Cloud e SRE na Logicalis, e Eduardo Sena, Principal Partner Solution Architecture na AWS. O tema é modernização de aplicações. O que é modernização de aplicações? Modernização de aplicação é um conceito aplicado principalmente em cloud computing, onde você transforma uma aplicação antiga sua ou mesmo uma aplicação nova, desenvolvida de uma maneira menos voltada às ferramentas que, por exemplo, a AWS pode fornecer para você, e converte essa aplicação, que geralmente é algo monolítico. Toda a aplicação é desenvolvida em um grande bloco de código usando ferramentas muito tradicionais, para microserviços. Então, pequenos pedaços da aplicação que são muito especializados, eles fazem muito bem o que eles se propõem a fazer e você se vale de serviços que a AWS fornece para você, que tiram inclusive a necessidade de você ter um time gerenciando esses serviços e ao mesmo tempo que fornece um scaling desses serviços de uma maneira rápida para suportar toda a demanda que a sua aplicação necessita. Bom, para a gente falar de modernização de aplicação, eu acho que a gente precisa primeiro contextualizar o porquê que ela é necessária, né? O mundo de tecnologia evoluiu de uma maneira interessante nas últimas décadas, né? Hoje em dia, as pessoas têm acesso a aplicações diretamente no seu celular. Então, se a gente volta, 20 anos no passado, assim, era muito controlado a forma como as pessoas acessavam uma aplicação, né? Você tinha lá, um mainframe com poucas aplicações e alguns milhares de usuários acessando essas aplicações. Hoje em dia, você tem bilhões de pessoas potenciais utilizadoras da tua aplicação, e essas pessoas estão com o celular na mão que de uma hora para outra todo mundo pode acessar ou não essa aplicação. Então isso traz um desafio tremendo de escalabilidade para as aplicações, né? Porque agora você tem que sair de uma situação onde você só tem uma dezena ou uma centena de usuários para, milhões de usuários de uma hora para outra. Então quando a gente fala de modernização de aplicações, a gente está falando sobre criar aplicações que sejam escaláveis e elásticas ao ponto de conseguir atender essa demanda que vem do mundo de celulares. A modernização de aplicação passa pelo fato da gente analisar essas aplicações existentes, né, entender os gaps que elas têm sob o ponto de vista de resiliência e escalabilidade, e aplicar algumas técnicas para tornar essas aplicações, eu diria que capazes, né, de atender às demandas de hoje em dia. Com isso eu estou dizendo que todas as aplicações podem ser modernizadas? Não. Mas eu diria que no mundo de hoje a maioria pode, né? Porque a gente já tem internet e desenvolvimento web há muitos anos por aí. Então eu diria que essas tecnologias, elas permitem sim que essas aplicações sejam modernizadas. Em que estágio da jornada de cloud as empresas devem considerar modernizar suas aplicações? A adoção de nuvem, a adoção de cloud, ela casa com o conceito de modernização de aplicações de uma forma muito, muito boa. Mas isso não significa que você já tenha que estar avançado na tua jornada de cloud para fazer modernização de aplicação. Você pode usar uma técnica de modernização de aplicação como a sua primeira experiência em cloud, sua primeira experiência em nuvem. Muitas empresas usam o tal do lift and shift, né? Vou pegar a aplicação do jeito que ela estava e mover essa aplicação para a nuvem sem mexer em nada e tal, né? Como a porta de entrada para a nuvem, né? Cara, esse é um movimento, sim, ele faz sentido, ele é simples, mas não necessariamente ele é o melhor, porque você simplesmente está trazendo a aplicação como era, com seus problemas e vantagens, e sem fazer nenhum tipo de adaptação dela. Então, assim, você pode modernizar uma aplicação, cara, estando você avançado na utilização de nuvem, já sendo utilizador há muitos anos, ou sendo sua primeira experiência, né? A sacada é que você fazer a modernização junto com a adoção de nuvem pode trazer os benefícios de escalabilidade que a gente tem falado aí. Deveriam considerar logo no início. Deveriam considerar não ir para a cloud sem modernizar. Não é isso que acontece. Você primeiro tem um lift and shift, as empresas pegam o workload que existe numa infra não cloud ou numa infra on-premise e mandam isso para cloud, e depois elas vão pensar na otimização e na modernização de aplicação, mas quanto antes melhor.
Quais são os desafios e os benefícios da modernização de aplicações? Os desafios, eles são culturais e de governança. Nos desafios culturais, eu preciso preparar o meu desenvolvedor, o meu time de infraestrutura, o meu time de segurança para criarem, para se adaptarem a uma metodologia, um ferramental diferente do que eles estão em geral acostumados, e processos novos de como você vai desde escrever um código até enviar isso para produção. Os benefícios, eu tenho a confiabilidade da estrutura, a confiabilidade da aplicação, porque a partir do momento que ela está separada em vários bloquinhos, se eu cometer um erro ou se algum bloquinho der problema, só ele cai e não a aplicação inteira. Eu tenho a facilidade de gestão, porque eu estou numa cloud, então eu estou na AWS, que controla para mim o banco de dados, o cache, a segurança, os acessos, os usuários. Isso me torna mais ágil para lançar melhorias na minha aplicação e, ao mesmo tempo, eu consigo, já que eu tenho uma estrutura de scaling na AWS, reduzir o meu custo, porque enquanto a minha aplicação está com pouco uso, eu estou usando pouca infraestrutura. A hora que eu preciso, sobe automático, desce de novo, reduzir meu custo. O principal desafio técnico que aparece é a discussão de resiliência. Por que a discussão de resiliência? A gente está acostumado a desenvolver aplicações contando que a infraestrutura da aplicação vai ser resiliente e vai cobrir qualquer tipo de problema. Servidores com fontes de alimentação redundantes, com trocentos processadores, memórias diferentes e tal. E na nuvem, assim, o CTO da AWS, ele fala que everything fails all the time. Tudo falha sempre, né? Então, a aplicação ela tem que ser desenvolvida pensando e se protegendo para o fato de que um dia a infraestrutura que está debaixo dela vai falhar. Então, eu dividiria os desafios em dois grandes grupos. O primeiro é cultural, né? Esse é muito difícil de ser quebrado, isso é um trabalho que tem que ser feito de forma constante, né? E o segundo é técnico, de mudar como essas aplicações são desenvolvidas, de mudar a preocupação de resiliência dessas aplicações e fazer com que essas aplicações efetivamente sejam capazes de sobreviver às falhas da infraestrutura que está debaixo dela. Bom, sobre o ponto de benefício, assim, a gente está falando bastante sobre escalabilidade, né? E escalabilidade, com certeza, é o principal benefício, né? De você ser capaz de adotar e de abraçar uma nova gama de usuários para a tua aplicação que antes você não podia. Mas o segundo benefício é a questão de custos, né? Porque, invariavelmente, antigamente, a gente planejava em infraestrutura sempre pensando no pico, né? Olha, eu tenho meu pico de utilização, meio-dia, quando as pessoas estão todas pedindo comida pelo celular. Ou no quinto dia útil do mês, quando todo mundo está indo lá pagar a conta. E a gente provisionava essas infraestruturas baseadas nesse pico. Só que com o modelo de cloud, essas aplicações modernas, agora elas podem crescer e diminuir de acordo com a demanda. Isso faz com que o segundo benefício muito importante seja a redução de custo, porque agora eu não preciso mais ter aquela infraestrutura toda ociosa sendo provisionada e pagando por isso sem ter a necessidade. Muito obrigada, Diogo e Eduardo, por este bate-papo. Todos os episódios da série Jornada na Nuvem podem ser assistidos no canal do YouTube da Logicalis Brasil.